Você já parou para pensar que está sem tempo para adorar, para servir a Deus? A produtividade tóxica da pós-modernidade tem nos impedido de adorar a Deus. Vamos meditar em Êxodo capítulo 3, capítulo 5, para entender como isso se aplica hoje, como as duras cargas de trabalho nos impedem de encontrar um lugar de descanso em Cristo e nos levam para um lugar distante da adoração. E como esse sistema que operou lá no Antigo Egito também opera hoje na nossa vida. Para começar, vamos contextualizar um pouco do que aconteceu para os hebreus, para o povo de Israel no Antigo Egito. A história do povo de Israel no Egito não começa com correntes, chicotes ou fornalhas, ela começa com sobrevivência. Em um período de fome severa que atingiu todo o antigo Oriente Próximo, uma família sem terra, sem exército e sem poder político desceu ao Egito em busca de alimento. Essa família era a de Jacó, conduzida pela mão providencial de Deus por meio de José, um hebreu que havia alcançado posição elevada na administração egípcia. Inicialmente, os hebreus não chegam como escravos. Chegam como imigrantes protegidos. Recebem terra na região de Gósen, uma área fértil e estratégica adequada para pastoreio. Possui status legal, relativa autonomia e convivem à margem da sociedade egípcia, preservando sua identidade familiar. Mas a história muda com o tempo. O livro de Êxodo nos diz que levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Essa frase curta carrega uma profunda transformação política. Provavelmente estamos diante de uma mudança de monarquia, um novo regime que não se sente obrigado a honrar acordos antigos. Para esse novo faraó, os hebreus não são mais aliados, mas um problema demográfico. O povo cresce, multiplica-se, torna-se numeroso demais. O medo egípcio não é religioso, mas político. Um povo estrangeiro, numeroso e concentrado em uma mesma região poderia, em um cenário de guerra, aliar-se a inimigos externos. A resposta do Estado egípcio é clássica: controle, opressão e força. A escravidão, no entanto, não acontece de dia para a noite. Ela é gradual. Primeiro vem a vigilância, depois o trabalho forçado, em seguida a violência sistematizada. O texto bíblico descreve esse processo com precisão. Os egípcios impõem trabalhos pesados para afligir o povo. A palavra hebraica usada aqui é avodar, um termo que significa trabalho, serviço, mas também culto. Esse detalhe é fundamental. Israel passa a empregar toda a sua força vital servindo a Faraó. Seu tempo, seu corpo e sua energia são consumidos pelo sistema. O trabalho deixa de ser apenas produção e se torna instrumento de dominação espiritual. Não há espaço para descanso, adoração ou identidade. Êxodo capítulo 5 representa o ápice dessa opressão. Quando Moisés pede ao faraó que o povo tenha tempo para adorar a Deus, a resposta é cruel. Mais trabalho, menos recursos. Tijolos sem palha, metas inalcançáveis, punições públicas. O corpo sofre, a mente adoece, a fé enfraquece. Os hebreus trabalham na fabricação de tijolos, em grandes obras públicas, na agricultura estatal. O sistema é rígido, capatazes egípcios supervisionam enquanto os chefes hebreus são pressionados e punidos, criando um ciclo interno de opressão. O sofrimento não é apenas físico, é emocional e espiritual.
Eles vivem em Gósen, separados dos egípcios, tanto por preconceito cultural quanto por estratégia estatal. Essa separação facilita o controle. As moradias são simples, funcionais, sem conforto. A localização permite vigilância constante. Em termos de alimentação, há uma segurança mínima. O povo lembra depois, no deserto, dos peixes, dos pepinos, dos alhos e cebolas do Egito. Isso revela uma verdade dura. Havia comida, mas não havia liberdade. O sistema garante subsistência para manter a produção, não a dignidade. A fé hebraica, nesse período, sobrevive de forma doméstica e oral. Não há templo, não há sacerdócio estruturado, não há culto organizado, como veremos mais tarde no Sinai. Sacrifícios são difíceis, pois os animais hebreus são considerados abomináveis pelos egípcios. A espiritualidade é silenciosa, familiar, enfraquecida pelo cansaço. Há também sinais claros de secretismo. Josué dirá mais tarde que os antepassados serviam a outros deuses no Egito. O episódio do bezerro de ouro não nasce no deserto, ele é um eco do Egito, onde imagens, deuses visíveis e símbolos de poder eram comuns. A relação social entre egípcios e hebreus é marcada por desprezo. Pastores são vistos como impuros, estrangeiros ocupam os degraus mais baixos da hierarquia. A escravidão não apenas explora o corpo, mas molda a mente. Forma-se uma mentalidade servil, um povo que aprende a obedecer, temer e sobreviver, mas esquece de confiar em Deus. Do lado egípcio, tudo isso parece perfeitamente legítimo. O Egito é construído sobre o conceito de Mat, a ordem cósmica. Cada pessoa tem um lugar, cada pessoa tem uma função. O faraó é o mediador entre os deuses e o mundo. Manter a ordem é um dever sagrado. Escravidão, trabalho forçado e hierarquia são vistos como necessários para sustentar o equilíbrio do universo. A religião egípcia é profundamente integrada ao Estado. O faraó é divinizado. Os deuses são muitos: Ra, o sol; Osíris, o senhor da morte; Ísis, a mãe divina; Horus, o rei celestial; Amon, o deus oculto; Apis, o touro sagrado; e Hathor, deusa da fertilidade. São alguns exemplos. O poder é visível, palpável, representado em imagens. Essa cosmovisão influencia Israel profundamente. A idolatria no deserto não é acidental, é herança cultural. Por isso, o êxodo não é apenas uma saída geográfica, é um processo pedagógico. Deus não liberta Israel apenas das mãos de Faraó, ele o liberta da lógica de Faraó. O êxodo é libertação política, social e espiritual. É a transição de um povo que servia um sistema opressor para um povo chamado a servir a Deus. O contraste é claro: servir a Faraó significa perder a identidade. Servir ao Senhor significa encontrá-la. É por isso que Deus se apresenta dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ali nasce Israel, não apenas como nação, mas como povo de Deus. Êxodo, capítulo 5, apresenta mais do que um episódio da história de Israel. O texto descreve um modelo estrutural de opressão que se repete ao longo do tempo, sob diferentes formas. A fala de Faraó resume essa lógica. Por que interrompem o povo do seu trabalho? Voltem às suas tarefas. Êxodo 5, verso 4. Essa afirmação não é apenas administrativa, ela expressa a prioridade absoluta da produção sobre qualquer dimensão espiritual, social ou humana. O pedido de Faraó é direto: deixa ir meu
O pedido de Moisés é direto: deixa aí o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Não se trata de uma rebelião armada, nem de uma exigência econômica, é um pedido de suspensão do trabalho para o culto. A resposta de Faraó revela o conflito central do capítulo. Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça? Aqui se estabelece o eixo do texto. Quando o trabalho se torna absoluto, Deus passa a ser visto como um elemento concorrente, não como fundamento da vida. A estratégia de Faraó não é teológica, ele não discute a legitimidade do culto, ele intensifica a produção. Torna-se pesado o trabalho sobre esses homens para que nele se ocupem e não deem ouvidos às palavras mentirosas, é o que o texto diz. O texto indica que o aumento da carga de trabalho funciona como um mecanismo de controle. O objetivo é reduzir o tempo, a atenção e a disposição espiritual do povo. O cansaço, nesse contexto, não é efeito colateral, é ferramenta de dominação. O homem pós-moderno não vive sob escravidão formal. Não há correntes visíveis, nem imposição física direta. Entretanto, o sistema apresenta características semelhantes. Esse sistema contemporâneo apresenta essas características. Pressão contínua por desempenho, avaliação constante por métricas, redução do valor humano à produtividade, eliminação progressiva do descanso e do silêncio. O sistema não proíbe explicitamente a adoração. Ele inviabiliza a pausa necessária para que ela exista. Êxodo 5, o cansaço gera consequências claras. O trabalho aumenta, a cobrança permanece, a culpa é transferida para o trabalhador, o povo se divide internamente e surge o questionamento espiritual. Moisés expressa essa tensão ao afirmar que após sua intervenção a situação do povo piorou. O texto demonstra que a exaustão prolongada afeta não apenas o corpo, mas também a percepção espiritual e a coesão social. A lógica do Egito pode ser traduzida para a linguagem contemporânea. Os tijolos correspondem às metas, a palha aos recursos limitados, os capatazes ao sistema de controle e desempenho, Faraó ao sistema impessoal, o castigo à exclusão econômica e a escravidão ao endividamento e ao medo constante da perda. O discurso do sistema raramente reconhece a opressão, ele se apresenta como oportunidade. O corpo torna-se um indicador relevante nesse processo. Estudos contemporâneos associam o excesso de trabalho crônico a quadros como burnout, depressão, transtornos de ansiedade, insônia persistente, fadiga cognitiva, hipertensão, doenças cardiovasculares, distúrbios gastrointestinais e baixa imunidade. O impacto não é imediato, mas cumulativo. A deterioração ocorre de forma progressiva e silenciosa. Êxodo 5, Faraó acusa o povo de ociosidade. Essa acusação é recorrente em sistemas opressores. O esgotamento é reinterpretado como falha individual, não como problema estrutural. Na modernidade, essa lógica aparece em expressões como falta de resiliência, não sabe lidar com pressão, não aguenta o ritmo. O sistema permanece inquestionável. O indivíduo absorve a culpa. O pedido de 3 dias no deserto possui também um grande significado dentro desse contexto. Representa interrupção, separação, tempo e restauração da aliança. Faraó compreende que o culto rompe o ciclo da exaustão, por isso reage com endurecimento.
O descanso devolve ao indivíduo a capacidade de discernimento, identidade e questionamento do sistema. Afinal, uma mente descansada questiona. O homem pós-moderno vive sob o peso da performance constante, do medo da irrelevância e da dificuldade de interromper a produção. Ele produz mais do que em qualquer outro período histórico, mas dedica menos tempo ao culto, ao silêncio e à transcendência. O problema não é a ausência de fé, é a ausência de espaço interior. O Êxodo apresenta uma libertação integral. Não se trata apenas de mudança geográfica ou social, trata-se da recuperação do ritmo humano. Então, temos lá na frente instituído o sábado. O sábado surge como um princípio teológico de resistência. Ele redefine o trabalho, limita o poder do sistema e preserva a dignidade humana. Lembra-te de que foste servo na terra do Egito? É que está escrito. O maior êxito de Faraó não é o trabalho excessivo, é a exaustão que impede o povo de ouvir, discernir e adorar a Deus. E o maior sinal do êxodo não é apenas o mar aberto, mas a restauração da capacidade humana de parar, ouvir e cultuar ao Deus vivo. Enquanto o homem contemporâneo não reconhecer os mecanismos do seu próprio Egito, continuará interpretando o silêncio como ausência de Deus, quando, na verdade, é resultado de um cansaço estrutural. Mas aí, em meio a todo esse sofrimento e a todo esse sistema, nós podemos também ver o caráter de Deus manifestado. Quando Deus, então, desce. Então, ele ouve, ele vê, ele ouve e reconhece e desce mediante nosso sofrimento para nos trazer libertação. No capítulo 3, Deus se revela a Moisés não apenas como Deus da aliança, mas como o Deus que intervém na história. O texto declara: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eu ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço o seu sofrimento, por isso desci a fim de livrá-los da mão dos egípcios, para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. Essa declaração apresenta uma sequência lógica da ação divina. Deus vê, Deus ouve, Deus conhece e Deus desce. Cada verbo revela um aspecto essencial do caráter de Deus diante do sofrimento humano. Primeiro, o texto afirma: certamente vi a aflição do meu povo. Deus não é apresentado como distante ou indiferente. O verbo ver indica atenção ativa. A aflição do povo não passa despercebida, o sofrimento não é invisível diante de Deus. Ele observa a realidade concreta da opressão, da injustiça e da dor. Em seguida, Deus declara: ouvi o seu clamor. Não se trata apenas de percepção visual, mas de resposta relacional. O clamor do povo alcança Deus. O texto mostra que Deus responde não apenas a discursos elaborados, mas também ao gemido, ao pedido simples, a voz que nasce da angústia. O ouvir de Deus revela proximidade e sensibilidade. O terceiro verbo aprofunda ainda mais essa relação. Conheço o seu sofrimento. Aqui, conhecer não significa apenas saber intelectualmente. Na linguagem bíblica, conhecer envolve envolvimento. Deus compreende a dor porque está atento à história do seu povo. Ele entende a dimensão do sofrimento porque acompanha a sua causa e seus efeitos. Diante disso, Deus afirma: por isso desci. A ação divina não termina na observação. Deus
age. Ele desce para intervir. No contexto do Êxodo, isso significa libertação do Egito. No desenvolvimento da revelação bíblica, ele descer encontra seu cumprimento pleno em Jesus Cristo. Porque lá nós vemos que ele enviou Moisés. Hoje sabemos que ele enviou seu Filho amado. O Novo Testamento apresenta Cristo como a expressão máxima desse descer de Deus. Em João capítulo 1, verso 14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Em João 14, 9, Jesus declara: quem me vê a mim, vê o Pai. Cristo é Deus acessível, presente, próximo. Ele não apenas envia a libertação, ele vem em pessoa. Por fim, Deus declara o objetivo dessa ação: fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla. A libertação não é apenas saída da opressão, mas entrada em um novo estado. A terra boa e ampla representa vida, provisão e descanso. Deus não tem prazer no sofrimento do seu povo. Seu propósito é conduzir da escravidão à plenitude. Esse princípio é reafirmado em Jeremias 29:11, quando Deus declara que seus pensamentos são de paz e não de mal, para dar um futuro e uma esperança. A vontade de Deus é restauradora, não destrutiva. Assim, Êxodo 3 revela um Deus que vê a realidade humana, ouve o clamor sincero, conhece profundamente o sofrimento e desce para agir. Esse Deus se manifesta plenamente em Cristo, que conduz o homem da opressão ao descanso, da dor à comunhão, da escravidão à vida. Assim, vemos que Deus providenciou Jesus Cristo, nosso Senhor, como o nosso lugar de descanso. E assim vemos, nas narrativas seguintes, nas narrativas bíblicas, que Jesus Cristo é esse lugar. O lugar de descanso e adoração provido por Deus. Na narrativa bíblica, Deus nunca chamou o ser humano apenas para produzir, para trabalhar, para se dedicar ao mercado, aos meios de produção. Ele sempre chamou para a adoração. E para que a adoração fosse possível, Deus também sempre providenciou um lugar. No livro do Êxodo, o povo de Israel vivia sob um sistema de opressão. O Egito não era apenas um território, era um modelo, um sistema baseado em produção contínua, metas inatingíveis e cargas cada vez mais pesadas. Quando Moisés anuncia o chamado de Deus, a ordem clara: deixa ir o meu povo para que me sirva no deserto. Relembrando, o deserto nesse contexto não é apenas um espaço geográfico, é um lugar fora do sistema onde a lógica da opressão é interrompida e a adoração se torna possível. O Egito não permitia adoração porque não permitia descanso, assim como hoje. O aumento da carga de trabalho em Êxodo 5 demonstra que a opressão tem como objetivo final impedir o homem de ouvir Deus. Um povo cansado não adora, apenas sobrevive. Ao longo do Antigo Testamento, Deus reforça que a adoração verdadeira só pode ocorrer no lugar que Ele mesmo provê. Em Deuteronômio 12, o Senhor afirma que escolheria um lugar para fazer habitar o seu nome e ali o povo deveria adorá-lo. O princípio é claro: Deus define o lugar, não o homem. Esse princípio se desenvolve progressivamente até encontrar seu cumprimento pleno em Jesus Cristo. No Novo Testamento, o lugar da adoração deixa de ser um espaço físico e passa a ser uma pessoa. Em João, capítulo 4, versículo 21 ao 23, Jesus afirma que a adoração não estaria mais restrita a Jerusalém ou a qualquer outro monte, mas seria realizada em espírito e em verdade. Essa declaração não elimina o conceito de lugar, ela o redefine. O lugar agora é relacional, é cristocêntrico. O próprio Cristo
se apresenta como esse lugar provido por Deus. Em Mateus 11, 28 e 30, Jesus faz um convite direto. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O descanso provido não é circunstancial, mas espiritual. O fardo que ele oferece é leve porque não é baseado em opressão, mas em graça. O autor de Hebreus aprofunda essa compreensão ao afirmar que o verdadeiro descanso prometido desde o Êxodo não foi plenamente alcançado na entrada em Canaã, mas permanece disponível em Cristo. Hebreus 4, versos 9 e 10 declara que resta um repouso para o povo de Deus e que aquele que entra nesse descanso cessa de suas obras. O descanso, portanto, não é inatividade, mas libertação da lógica da escravidão. Jesus também afirma, eu sou o caminho, em João 14, 6. Ele não aponta apenas para um lugar, ele é o acesso. Paulo reforça isso ao declarar que por meio de Cristo temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. A adoração aceita por Deus acontece nesse acesso, e esse acesso é Cristo. Assim como o deserto foi o lugar fora do Egito, Cristo é o lugar fora do sistema, de todo o sistema que oprime o homem por meio de fardos religiosos, produtivos ou espirituais. Em Colossenses 2, 16 e 17, Paulo afirma que sombras deram lugar à realidade, e essa realidade é Cristo. O que antes era tipológico, agora é pleno. Portanto, Jesus Cristo é o lugar de descanso provido por Deus. Jesus Cristo é o lugar de adoração provido por Deus. Nele, o homem deixa de ser definido pelo cansaço e passa a ser definido pela comunhão. Nele, a adoração não é interrompida por cargas, porque o próprio Cristo sustenta aqueles que se achegam e renova as suas forças. O chamado que começou no Êxodo continua válido. Sair do sistema que oprime para entrar no lugar que Deus proveu. Hoje, esse lugar não é um deserto geográfico. Esse lugar é Cristo Jesus. Jesus Cristo homem, o Cristo ressurreto.